Olá pessoal, tudo bem? Nesse quarto e último capítulo sobre Florestan Fernandes, nós vamos falar deste livro, Da Guerrilha ao Socialismo, a Revolução Cubana, que foi publicado pela T.A. Queiroz em 1979, no mesmo ano em que o Florestan deu um curso na PUC sobre esse tema. Oi pessoal, tudo bem? Eu queria convidá-los a adquirir o livro Reflexões do Brasil pós-golpe. A campanha foi iniciada no dia 15 de novembro e já estamos em 25% do valor. Então agradecemos aí a força de vocês. Vamos discutir, né, esse Brasil que é feito de golpes, assim, sua história. Um grande abraço, até mais. Esse livro é muito importante para um brasileiro que deseja saber mesmo como a nossa história se aproxima dos países latino-americanos, porque, tirando essa diferença de nós termos sido invadidos, ocupados pelos portugueses, nós não, né? Os nativos do século XVI, o mesmo aconteceu com os países de língua espanhola, só que, portanto, dominados pelo Reino da Espanha. O que é interessante pensar, então, é que a história cubana explica muito sobre a história brasileira, porque ela passou por um processo muito similar ao nosso. A diferença é que eles fizeram a revolução, não a revolução burguesa, aquela, mas a revolução de fato das classes, ou dos proletários, dos humildes, daqueles que não queriam se submeter ao imperialismo yankee. O Florestan diz então que em Cuba houve, digamos, 4 fases dessa e 4 etapas para esse imperialismo, né, no século XX já. A primeira fase, do século XVI ao XIX, é de dominação espanhola. No século XIX, há uma ingerência, começa a haver uma ingerência gradativamente dos Estados Unidos. No final do século XIX, os Estados Unidos eles ajudam, né, a Espanha a conter alguns germes revolucionários. Por exemplo, o José Martí, que é o nome dos mais conhecidos líderes, né? E finalmente, no século XX, os Estados Unidos conseguem estabelecer acordos com Cuba para que legalmente essa dominação imperialista fosse, no caso, sedimentada, fosse, digamos, legitimada, legalizada. No início do século XX, houve acordos entre Estados Unidos e Cuba para que a balança comercial favorecesse os Estados Unidos e prejudicasse os cubanos. É claro que esses acordos foram feitos com o beneplácito da elite cubana e eles vão servir, obviamente, para que Cuba assuma um papel de apêndice comercial dos Estados Unidos. É contra essa situação que os antigos revolucionários do século XIX, Florestan vai dizer que a revolução não nasceu de repente, que ela tem um processo histórico de resistência contínua, tanto contra os espanhóis e depois contra os Estados Unidos, né, ao longo do século XIX, e que nesse momento, no século XX, essa legislação cubana que prejudica o próprio país vai despertar, né, quer dizer, vai agitar esse espírito revolucionário cubano ao longo de décadas, e a partir entre as décadas de 30 e 50 é quando a revolução começa a ser de fato fermentada. Lendo o livro do Florestan, a gente percebe alguns itens que são comuns à nossa história também, a essa ideologia
né, de que justificaria a colonização, a manutenção das coisas como estão. Então, duas palavras-chave que sempre aparecem nesse livro são manutenção da ordem e modernização, ou seja, ao investimento dos Estados Unidos, de fato, para que Cuba se torne mais produtiva, evidentemente, eles enxergam Cuba como um celeiro, como um país apenas uma colônia para os interesses próprios, para expandir seus negócios, e ao mesmo tempo que eles investem na modernização dessas tecnologias, eles mantêm aquele discurso da ordem, né, de manter as coisas como estão, o que está ligado ao que Florestan lembra em todos os livros dele, desse espírito contra-revolucionário, ou seja, um espírito preventivo contra qualquer germe contestador da ordem. O livro do Florestan faz lembrar também que ser nacionalista não é ser acrítico ao país em que se vive, muito pelo contrário. Ser nacionalista é justamente perceber os problemas do seu país, as contradições inerentes às estruturas que impedem uma maior igualdade social, ou pelo menos uma menor concentração de renda, e lutar para que seu país melhore, que seja mais justo, mais equalitário, mais equânime. Portanto, há um discurso, a gente sabe, no Brasil, de que confunde intencionalmente nacionalismo com civismo, que são coisas diferentes. E depois se rebaixa mais ainda civismo como se fosse vestir camiseta de seleção brasileira ou hastear a bandeira em datas oportunas ou jogos de futebol. É muito importante lembrar o papel dos Estados Unidos nessa dominação cubana desde o século XIX. Lembrando aqui que já foi dito, os Estados Unidos, a partir do século XIX, desde o início do século XIX, se aproximaram de Cuba e das elites, né, obviamente comandadas já pelos espanhóis, e começaram a ajudar a Espanha a controlar as pequenas revoluções, as pequenas tentativas de rebelião, ainda no século XIX. Portanto, os Estados Unidos aproveitam a herança colonial espanhola e implantam, a partir do século XIX, ainda virada para o século XX, eles aproveitam dessa mesma estrutura para tentar dominar, o que de fato fazem durante décadas, dominar o comércio cubano e transformar este país numa neocolônia norte-americana. Nesse processo de dominação, tanto na colônia espanhola quanto na neocolonização norte-americana, o Florestan vai dizer que há três fatores fundamentais que tentavam se articular para manter as coisas como estavam. A manutenção, portanto, de uma crise econômica, né, constante, o que favorece os dominadores, uma anomia social, ou seja, uma espécie de que não havia um centro cubano de resistência, nem de autoridade, portanto, não há soberania nacional, essa anomia, né, quer dizer, não há uma ideia de sociedade cubana constituída, mas sim um agrupamento, né? A elite, então, não se identifica com os cubanos, com o povo cubano, se identifica mais com os interesses externos, e essa anomia social se combina a uma forte repressão que o Florestan chama de violência política. Qual o papel da Revolução Cubana, segundo Florestan? Ela, de certa forma, desmascarou esse colonialismo. Quer dizer, ela deixou evidente que os interesses da elite cubana eram muito mais próximos dos interesses dos neocolonizadores e, portanto, prejudiciais a grande conjunto de pessoas, ou seja, o povo, sempre aqui entre aspas, as pessoas mais humildes, né, aqueles que não tinham acesso aos meios de produção, etc. Florestan vai dizer em algum momento que essa postura contra-revolucionária, ou se quisermos,
uma postura preventiva contra o germe revolucionário, gerou figuras que nós conhecemos na história como os ditadores burgueses. Ou seja, lembrando o que nós já dissemos em outro vídeo, a burguesia faz revolução no final do século XVIII, a Revolução Francesa é a mais citada. A partir do século XIX e ao longo desse século XIX, há várias revoluções contestadoras dessa nova ordem burguesa, só que essas deflagrações são todas muito violentamente reprimidas, e no século XX a Revolução Cubana, na verdade, é um caldo disso, quer dizer, um acúmulo desse espírito revolucionário que, em Cuba em particular, já tinha passado pela experiência espanhola, traumatizante, é claro, mas também, agora, ou mais recentemente, pela experiência norte-americana. Há uma citação do Florestan que é fundamental para entender esse livro, quando ele diz que não são os partidos revolucionários que modelam as sociedades revolucionárias, é o contrário, o inverso é que é verdadeiro. Isso é muito importante para nós lembrarmos que a história, o homem é fruto do seu tempo, do seu espaço, do seu lugar, portanto, e a história, ela não dita o que nós fazemos, nós acabamos fazendo a história. Ainda que nossos nomes não apareçam em manuais de história, ainda que esses grupos identificados como povo nem sempre sejam lembrados pelos historiadores, mas é importante nós, portanto, termos acesso a vários livros de história para podermos comparar as versões. Afinal, a história é uma versão dos acontecimentos, é uma narrativa. Claro que o historiador se baseia em documentos, se baseia em evidências, em testemunhos, mas nós sabemos que há historiadores e há outros historiadores. Portanto, a história precisa respeitar, de fato, a ordem dos acontecimentos. A revolução não é uma coisa ao acaso, mas é uma reação, no bom sentido, uma resistência a uma tentativa eterna de dominar um país.